Bom dia, pessoal. Hoje é 7 de agosto de 2024, uma quarta-feira. Linda, graças a Deus. Estamos aqui vivos para mais um dia de estudo breve, de meditação aqui, né? Um dia muito gostoso hoje. E nessa nossa série a respeito da oração, nós vimos no primeiro dia por que orar, já vimos para quem orar, e hoje nós vamos falar sobre pelo que orar. Bom, minha pergunta para você é assim: você já fez sua oração hoje? Porque quando a gente fala em oração, muita gente pensa naquela oração de 2 horas, 3 horas, longas orações nas igrejas e tal. Isso é legal, já conversamos sobre isso. Mas nós já falamos também que nós devemos orar em todo o tempo. E hoje nós vamos ver pelo que orar. Marco, pelo que a gente deve orar? Eu digo assim, por tudo. Mas por tudo mesmo? Não. Por tudo que for lícito. Não vai lá chegar a dizer, Senhor, abençoa que esse assalto que eu quero fazer no banco seja bem sucedido. Não vai rolar, né? Mas pelo que orar? Por tudo. Basicamente, nós temos alguns problemas assim que são de todos nós, né? Eu, por exemplo, eu sou bastante ansioso, mas isso é patológico, é crônico? Eu acredito que não, mas é por causa do trabalho, da correria, muita coisa me deixa ansioso, né? E assim, eu oro hoje, por exemplo, vamos pensar assim, eu levantei, fiz uma oração para agradecer a Deus de estar vivo, agradecer de escutar a voz da minha mulher lá, da minha filha, pela vida do nosso cachorrinho, pela casa, escutando lá. Depois orei de novo quando fui no banheiro fazer xixi, já conversei sobre isso. Para mim, ter água na torneira, saneamento, poder fazer xixi tranquilo, assim, sem nenhuma dor, nenhum embaraço, é precioso, eu oro por isso. Depois eu orei novamente na hora de tomar o café, porque tinha frutas na minha mesa e tinha um café gostoso. Minha mulher tomou café comigo, estava bem acompanhado. Depois eu orei novamente quando estava saindo de casa, para Deus me proteger, proteger meus filhos, nos dar bom dia, nos dar provisão, nos prosperar, nos livrar do mal. Depois eu orei quando eu cheguei aqui no escritório, para Deus abençoar o meu trabalho, para Deus me dar bom caminho, boa sorte, me livrar do mal, os meus negócios irem bem. Percebem? Então a oração, eu entendo que ela tem que ser constante na sua vida. Não é você tirar assim, vou orar 2 horas, já falei isso, legal. Mas a oração tem que ser constante, por tudo. Porque durante o dia a gente vai fazendo coisas diferentes e a gente tem oportunidades de agradecer, de pedir, de suplicar, de rogar, né, de clamar para Deus por várias coisas. E nós temos conversado sobre isso, né? Eu já falei para vocês que uma música secular, dia desses, me inspirou na oração. Por quê? Porque aquela música secular me lembrava uma fase da minha vida que eu estava passando, que era uma fase bem complicada na minha juventude, e o quanto que Deus me abençoou nesse tempo. Então, aquela lembrança me inspirou a orar, né? Vamos em algumas palavras, alguns versículos para a gente fundamentar isso aí, tá? Vamos começar pelo Salmo 119, 107. Se você é parecido comigo, ou se você é parecido com Davi, da Bíblia, você já teve aflições na vida. Ou está tendo hoje, está aflito por algum motivo, né? Então vamos lá, Davi orou no Salmo 119, 107, né? Falou, Senhor, estou aflitíssimo. Não é aflito, estou aflitíssimo. Vivifica a minha alma. Essa oração, se você está aflito, se você está aflitíssimo, é ali o lugar de oração. Chegue lá e ore para Deus, Senhor, me livra disso aí, tá? Outra palavra que eu amo, esse aqui, Deus me mostrou as palavras, chamou a atenção para ela lá em 1999, 2000, por aí mais ou menos, que é quando Esdras estava conduzindo o povo para
para chegarem a Jerusalém, né? Sacerdote Esdras, está lá em Esdras 8, 21 esse aqui. E aí o rei ofereceu para eles, para eles serem escoltados lá, exército, guardas, né? E o Esdras falou, não precisa isso aí. Nosso Deus, o Senhor dos Exércitos vai nos cuidar, nos proteger, né? E daí Esdras fala assim, que eles chegaram na beira do rio Ahava, né? Pensem, era perigoso aquilo lá. E ele conclamou ali um jejum do povo, porque eles tinham dispensado a guarda do rei, né? Mas por que era esse jejum, essa oração? Para Deus dar caminho seguro para eles, para os filhos deles e para os bens deles. Quer interesse coisas legais para você orar? Por você, pela tua saúde, pelas tuas coisas, pelos teus filhos, teu esposo, teu marido, tua família, pelos teus bens, as coisas irem bem. Né? Eu já falei para vocês assim, eu sou um cara muito pragmático em algumas coisas. E eu acho que a paz do Senhor, quando a gente se saúda assim, entre os irmãos, ela é um elemento complexo. E é uma grande mentira aquele negócio. Deus nos dê saúde, que o resto nós damos um jeito, uma obra. Fique sem dinheiro para você ver. Até a tua saúde vai para o espaço. Não dá. Deus te dê saúde e tenha um filho, misericórdia, drogado, preso, né, se matando lá no casamento, em casa. Isso não tem sossego. Um dia desses nós vamos falar sobre filhos, né? Eu cresci pensando assim, não, os filhos criados, filhos adultos, filhos com 18 anos, porque os filhos formados, viu? Eu descobri pelos outros que filho é uma preocupação permanente. Você vai estar lá com 80 anos e teu filho com 60, você vai estar preocupado. O cliente meu chegou aqui e falou assim, porque o meu piá, não sei o que. Eu falei, rapaz, me respeite, teu piá tem 55 anos. Ele falou, mas para mim é um piá. Estava preocupado com o cara. Então, é uma preocupação assim, legítima, eu diria, né? Mas quando a gente fala paz do Senhor, ela implica em a tua cidade estar em paz, não ter criminalidade, os mercados estarem abastecidos. Como é que você com saúde vai ficar em paz se eu tenho uma greve, que nem aquela greve dos caminhoneiros, você vai no mercado e não pode comprar as coisas para comer, né? Como é que você vai ficar em paz se você está com saúde e vem um vírus qualquer aí e dá um desfalque como deu esse tempo atrás, né? É difícil. Então é uma coisa muito complexa, ela envolve muitas coisas, Deus sabe tudo que a gente precisa, por isso que a gente tem que estar orando por tudo isso, né? Aí vamos lá para Jeremias 17:14, outro exemplo legal aqui. Cura-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me e eu serei salvo. Orar pela salvação, Senhor, me ajuda, eu quero subir com o Senhor, não quero ficar por aqui, né? Cura-me, Senhor, me dá saúde, me livra da doença. Se você estiver doente, Senhor, me sara. Gente, Deus não vai sarar todo mundo. Não é assim. Muitas pessoas vão morrer doentes, crentes, fiéis, porque vai chegar a época delas. Tá? Mas se a doença tiver algum outro motivo, que não seja a hora da pessoa ficar doente, e isso acontece, Deus vai sarar. E a oração da fé sarará o enfermo, como diz a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não diz assim, vá lá e verifique estatisticamente se há a chance da tua oração ser atendida. Não, lá Deus vai lá, ore pelos enfermos, a oração da fé sarará o enfermo. Se Deus tiver algum outro plano, aí Ele vai cumprir, mas o nosso é tentar, o nosso é bater na porta e estar orando, tá? Porque existe chance da gente receber as bênçãos, né? Agora essa aqui é legal, Pedrão, Mateus 17:28, né? Pedrão. Esse episódio aqui é legal, né? Enxergaram Jesus caminhando sobre as águas, acharam que era um fantasma, depois viram que era Jesus. E Pedro, muito parecido com alguns de nós, né? Bem impulsivo, assim. Senhor, se é o Senhor mesmo, posso andar pelas águas com o Senhor? Minha oração de Pedro, né? Posso ir junto com o Senhor andar pelas águas? Jesus falou, venha. Daí Pedro estava indo, né? Bem tranquilo, andando sobre as águas e começou a prestar atenção no vento. Veja que interessante essa lição. Tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias e afundou, né? Tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus e crendo na palavra de Jesus, ele estava andando sobre as águas, fazendo coisas maravilhosas. Tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias, acreditou mais nas circunstâncias do que em Jesus, afundou. E como é que foi a oração de Pedro daí? Eu acho que é o Charles Spurgeon, que tem uma ministração dele que é chamada a oração mais curta de Pedro. E é muito legal isso aqui. Senhor, salva-me. Essa é a oração de Pedro, né? Senhor, salva-me.
Mas pensem, nós oramos em nome de Jesus. Pedro não fez isso porque ele estava falando com o próprio Jesus, né, pessoalmente. Mas ele foi na fonte certa e pediu objetivamente o que ele estava precisando. Ele não precisou fazer uma oração que nem os fariseus faziam lá longo. Senhor, salva. E Jesus deu a mão para ele e sarou. Quantas vezes uma oração objetiva que a gente faz no começo do dia, ou durante o dia, ou antes de dormir, pode nos salvar de muita coisa, pode nos livrar de muita coisa, pode fazer um negócio dar certo, pode nos orientar e dar caminho, né? Então, eu contei para vocês do episódio do Josué com os gibeonitas, né? Foi aquele povo que chegaram lá e estavam com pães secos e tal. Falaram, somos um povo de longe e queremos fazer uma aliança com vocês. Não mate a gente. E ele fez, só que Deus tinha proibido de fazer. O que ele fez? Ele não orou para Deus para ver se podia fazer aliança com os gibeonitas, deu um monte de problema. Então, às vezes, uma oração curta, objetiva, correta, num determinado momento, pode te livrar de muitos problemas, ou pode te abençoar, ou pode fazer as coisas darem certo. Um filho teu está saindo de casa, para aquele lugar você diz, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. E daí você ora depois assim, Senhor, acampa teus anjos ao redor do meu filho que está saindo, abençoa ele na ida, na volta, traz ele em segurança para casa, em nome de Jesus. Pronto, daqui a pouco teu filho está em casa, por causa da tua oração. O problema não é esse, que isso, como o nome diz, por exemplo, acidente, é uma coisa que é mais remota de acontecer. O problema não é quando ele vai e volta, porque Deus te atendeu e está tudo certo. O problema é se por falta dessa oração de 20, 30 segundos as coisas derem errado. Daí você vai se justificar como? Perante Deus e perante você mesmo. Que por causa de uma oração de 30 segundos que você não fez, que você negligenciou alguma coisa e deu errado. Então, para ser breve no nosso tempo e bem objetivo, você pode pesquisar na sua Bíblia. Aliás, eu quero deixar aqui para vocês, se você pegar no seu computador ou celular e pesquisar Bíblia Online, eu gosto muito da tradução Almeida, né? Bíblia Online, entra lá, todo tema que você quiser estudar ou saber da Bíblia, você joga o tema ali na pesquisa, ele vai nos versículos que falam sobre aquele tema, e aí você localiza lá, lê o capítulo inteiro, eu recomendo, para não pegar só uma frase aí, né? Tipo, conhecereis a verdade libertará, mas qual é a verdade, né? Já conversamos sobre isso, tá? E lê o capítulo inteiro ali, você vai se inteirar disso e você vai aprender bastante coisa. Eu recomendo isso. Eu oro o dia inteiro, porque eu tenho muita coisa para agradecer e para pedir, então toda hora eu estou aqui orando, e isso me deixa mais conectado com Deus. Deus sabe o que eu faço certo, o que eu faço errado, o que eu penso, onde que meus olhos vão, as palavras que eu falo. Não tenho nada para esconder de Deus. Ele conhece minhas virtudes e meus defeitos. Minhas pouquíssimas virtudes e meus inúmeros defeitos, né? Mas Deus resolveu de me amar assim como eu sou e eu aceito, né? Tô aqui eu, fazendo um videozinho. E insistindo nisso com vocês, tá? Esse é o recado de hoje. Pelo que orar? Por tudo. Tudo que for lícito, tudo que tiver na palavra ali, vocês podem pegar e estar orando. Mas, basicamente, pela saúde de vocês, saúde física, mental, espiritual, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pela casa, pelos negócios, pelos bens, por tudo que vocês têm que vão fazer, por todo o caminho onde vocês vão andar. Peçam para Deus abençoar vocês, para dar bom caminho, boa sorte, né? Para livrar dos olhares dos criminosos, das perseguições, e com certeza vocês vão encontrar um resultado muito bom na vida de vocês. É por aí. Deus te abençoe o seu dia.